Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 138, vamos ler hoje o segundo livro de Samuel, capítulo 20, 1 Crônicas, capítulo 25 e rezar ao Salmo 39. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se você quiser se inscrever no canal, é só clicar no botão inscrever-se e no sininho, para a gente poder aparecer para você todos os dias esse ano e você não perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 138, vamos ler 2 Samuel capítulo 20, 1 Crônicas capítulo 25 e o Salmo 39. Segundo livro de Samuel, capítulo 20. Revolta de Seba. Por acaso estava aí um vagabundo chamado Seba, filho de Bocri, benjaminita. Ele tocou a trombeta e disse: Não temos parte com Davi, não temos herança com o filho de Jessé. Para tuas tendas, Israel. Os israelitas, deixando Davi, seguiram Seba, filho de Bocri, ao passo que os de Judá, do Jordão até Jerusalém, continuaram fiéis ao rei. Quando Davi chegou a seu palácio em Jerusalém, trancou no harém as 10 concubinas que havia deixado para cuidar do palácio. Ele as sustentava, mas não dormiu com elas. Ficaram como viúvas por toda a vida. Depois ordenou a Amasa: Mobiliza os homens de Judá. Tens 3 dias. A seguir, apresenta-te aqui. Amasa partiu para recrutar os de Judá, mas atrasou-se no prazo estabelecido. Então Davi disse a Abissai: Seba, filho de Bocri, agora será mais perigoso para nós do que Absalão. Vai persegui-lo com os soldados, para que não chegue às praças fortes e escape de nós. Saíram, pois, com Abissai, Joabe, os cereteus, os feleteus e todos os valentes de Davi. Saíram de Jerusalém, perseguindo Seba, filho de Bocri. Quando estavam junto à pedra grande que há em Gabaon, Amasa apareceu. Joabe carregava sobre o uniforme um cinturão com a espada embainhada junto à coxa. A espada saiu e caiu. Joabe cumprimentou Amasa. Como estás, irmão? Enquanto o beijava, agarrou-lhe a barba com a mão direita. Amasa não percebeu a espada que Joabe tinha na esquerda. E cravou-lhe a espada na barriga. Os intestinos saíram, e sem necessidade de outro golpe, Amasa morreu. Joabe e seu irmão Abissai perseguiram Seba, filho de Bocri. Um dos soldados de Joabe se colocou junto a Amasa e disse: Os de Joabe e os de Davi sigam Joabe. Amasa continuava banhado em seu sangue no meio do caminho. Aquele homem, vendo que todos os que chegavam junto ao cadáver paravam, tirou Amasa do caminho e o pôs no campo, jogando-lhe por cima um manto. Quando o cadáver foi tirado do caminho, todos seguiram Joabe, perseguindo Seba, filho de Bocri. Seba atravessou todas as tribos de Israel. Depois foi a prado de Bet-Maaca, e todo o clã de Bocri o seguiu. Joabe chegou e cercou o prado de Bet-Maaca. Ergueu um terrapleno contra a cidade, e os soldados começaram a solapar a muralha. Certa mulher perspicaz gritou de dentro da cidade: Escutai, escutai! Dizei a Joabe que se aproxime, pois preciso falar com ele. Joabe aproximou-se e ela perguntou: És tu, Joabe? Ele disse: Sim. E ela disse então: Escuta as palavras de tua servidora. Joabe respondeu: Escuto. A mulher falou assim: Antigamente se costumava dizer: Perguntem em prado e assunto encerrado. Somos genuinamente israelitas. Pretendes destruir uma capital de Israel? Por que queres aniquilar a herança do Senhor? Joabe respondeu: Livre-me Deus de aniquilar e destruir. Não se trata disso, mas de um da serra de Efraim, chamado Seba, que se revoltou contra o rei Davi. Basta que o entregueis, e eu me afastarei da cidade. Então a mulher disse a Joabe: Nós te jogaremos a cabeça dele pela muralha. Com sua perspicácia, ela convenceu o povo. Decapitaram Seba, filho de Bocri, e atiraram a cabeça dele a Joabe. Joabe tocou a trombeta, e deixando o assédio, partiram cada qual para sua casa. Joabe voltou a Jerusalém, ao palácio real. Joabe era general em chefe do exército.
Banaías, filho de Joiada, comandava os cereteus e feleteus. Adoram era encarregado dos trabalhos forçados. Josafá, filho de Ahilude, arauto. Sisa, cronista, e Sadoc e Abiatar, sacerdotes. Também Ira, de Jair, era capelão real. 1 Crônicas, capítulo 25. Distribuição dos cantores. Davi e os dirigentes do culto separaram para o culto os filhos de Asaf, Emã e Iditum, que improvisavam ao som de cítaras, harpas e símbolos. Lista das pessoas empregadas nessa tarefa do culto. Da família de Asaf: Zacur, José, Natanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção de Asaf, que improvisava sob as ordens do rei. Da família de Iditum: Godolias, Izari, Jesaías, Semei, Asabias e Matatias. 6 ao todo, sob a direção de seu pai Iditum, que improvisava ao som da cítara, louvando e dando graças ao Senhor. Da família de Emã: Bocias, Matanias, Oziel, Subael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gedeuti, Romentiezer, Gesbacasa, Meilote, Otir, Maaziote. Todos eles eram filhos de Emã, vidente do rei, segundo a promessa divina de exaltar seu prestígio. Deus concedeu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos eles, sob a direção de seu pai, cantavam no templo do Senhor, com símbolos, harpas e cítaras, exercendo o culto no templo de Deus. Asaf, Emã e Iditum se encontravam sob as ordens imediatas do rei. Seu número, incluído o de seus parentes, eram 288. Todos dominavam a arte de cantar ao Senhor. Sortearam o serviço sem discriminar entre pequenos e grandes, mestres e discípulos. No sorteio saíram: primeiro José, com seus irmãos e filhos, 12. Segundo, Godolias, com seus irmãos e filhos, 12. Terceiro, Zacur, com seus irmãos e filhos, 12. Quarto, Izari, com seus irmãos e filhos, 12. Quinto, Natanias, com seus irmãos e filhos, 12. Sexto, Bocias, com seus irmãos e filhos, 12. Sétimo, Azarela, com seus irmãos e filhos, 12. Oitavo, Jesaías, com seus irmãos e filhos, 12. Nono, Matanias, com seus irmãos e filhos, 12. Décimo, Semei, com seus irmãos e filhos, 12. 11º, Azareel, com seus irmãos e filhos, 12. 12º, Asabias, com seus irmãos e filhos, 12. 13º, Subael, com seus irmãos e filhos, 12. 14º, Matatias, com seus irmãos e filhos, 12. 15º, Jerimote, com seus irmãos e filhos, 12. 16º, Ananias, com seus irmãos e filhos, 12. 17º, Gesbacasa, com seus irmãos e filhos, 12. 18º, Anani, com seus irmãos e filhos, 12. 19º, Meilote, com seus irmãos e filhos, 12. 20º, Eliata, com seus irmãos e filhos, 12. 21º, Otir, com seus irmãos e filhos, 12. 22º, Gedeuti, com seus irmãos e filhos, 12. 23º, Maaziote, com seus irmãos e filhos, 12. 24º, Romente-Ezer, com seus irmãos e filhos, 12. Salmo 39. Eu disse: vigiarei meu proceder para não falhar com a língua. Porei uma mordaça em minha boca, enquanto o perverso estiver na minha frente. Guardei silêncio resignado e me contive inutilmente. Mas minha ferida piorou, o coração me ardia por dentro. Ao pensar isso, me requeimava, até que soltei a língua. Indica-me, Senhor, o meu fim, e qual é a medida de meus anos, para eu compreender o quanto sou caduco. Tu me concedeste alguns palmos de vida. Meus dias são como nada diante de ti. O homem não dura mais que um sopro. O homem vagueia como um fantasma. Por um sopro se afadiga, entesoura sem saber para quem. Então, Senhor, o que aguardo? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me tornes a caçoada do nécio. Emudeço, não abro a boca, pois és tu quem o fez. Afasta de mim o teu golpe. Eu me consumo por causa do ímpeto de tua mão. Castigando a culpa, educas o homem, e róis como traça seus tesouros. O homem não é mais que um sopro. Escuta minha súplica, Senhor. Atende ao meu grito. Não seja surdo a minhas lágrimas, pois eu sou teu hóspede, forasteiro como todos os meus pais. Não me olhes, dá-me fôlego antes que eu caminhe para não ser.
Pai Santíssimo, te louvamos e te agradecemos. Sabemos que nos amas e sabemos que podemos confiar em teu amor por nós, mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio ao fracasso, mesmo quando nos corriges. Senhor Deus, assim como diz no Salmo 39 que lemos agora, castigando a culpa, educas o homem. Portanto, até quando nos corriges, sabemos que podemos confiar em ti. Nos ajude a perceber tua paternidade ao nos disciplinar, a não cair na tentação de te ver como um tirano, de te ver como um ditador, quando na verdade és um bom pai. Mas nos ajude a receber a correção que precisamos. Nos ajude a receber a correção que permite que nos encontremos em nossas vidas, para que nossos corações possam mudar, para que possamos voltar ao caminho certo, para que possamos ser mais e mais como o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, em 1 Crônicas, capítulo 25, tem meio que... eu acho que é uma conexão bem legal. Porque o que a gente tem? A gente fala dos músicos do templo, né? Fala dos filhos de Asaf, de Emã e de Iditum. E isso é muito legal, porque não só temos os nomes de todos os filhos, né? Mas por que eles foram escolhidos? Eles foram escolhidos para um serviço especial. E qual serviço? Esse serviço é louvar a Deus com músicas. Eles foram escolhidos como os músicos do templo. Então, em Crônicas, somos apresentados a esses filhos de Asaf, Emã e Iditum. E daí, lemos o Salmo 39, que é um salmo escrito por Iditum. E, cara, eu acho isso bem maneiro, bem legal. Uma conexão muito legal entre as leituras que fizemos hoje. Então, aí em 2 Samuel, tivemos uma rebelião contra o rei Davi, né? E Davi... no capítulo que vimos ontem, no capítulo 19, Davi tinha se reestabelecido como rei. Todo Israel tinha declarado ele como rei. Inclusive, o povo de Israel estava até competindo para ver quem reconhecia ele como rei primeiro, quem o honraria primeiro. Ficaram até ressentidos com Judá, né? Porque Judá pôde honrar ele primeiro, ajudando ele a atravessar o Jordão. Mas daí vem esse cara, Seba, filho de Bocri, que é um benjaminita, né? Da tribo de Benjamim, a mesma do antigo rei Saul. E ele diz, abandonem esse rei Davi, o verdadeiro rei sou eu. Então essas tribos de Israel que estavam agora há pouco brigando para ver quem honraria mais o Davi, muitas delas passaram a seguir esse homem, Seba. E de novo, isso mostra a volatilidade do coração humano. Nós somos assim. Não é tipo, nossa, era assim naquela época. Não, ainda é assim agora. Quando alguém promete mais coisas, quando alguém oferece uma proposta melhor, a ideia de o novo é sempre melhor, tipo, já tivemos Saul, tivemos Davi, agora vamos ver o que esse tal de Seba, filho de Bocri, quer fazer, vamos tentar uma coisa nova. E não dá muito certo, porque eles derrotam Seba tranquilamente. E a forma como fazem isso é, eles vão até a cidade de Prado de Bet-Maaca, e Joabe está indo lá destruir tudo, né? Ele vai pôr a cidade abaixo. Mas aí diz que uma mulher perspicaz veio até Joabe e disse, olha, nós não temos nada a ver com isso. Então se você nos poupar, a gente entrega ele para você. E é isso que eles fazem. O povo da cidade prefere não ter a cidade destruída, né? Então eles vão e matam esse homem que queria começar uma revolução se autoproclamando o novo rei. E assim os homens de Davi saem vitoriosos. Ah, mas presta atenção, eu disse... Uma mulher perspicaz veio até Joabe. Ela vai falar com Joabe. E por que com ele? Por que ela não foi falar com o Amasa? Porque lembra, Amasa tinha sido nomeado chefe do exército de Davi. Bom, sabemos por quê. Ouvimos a história, né? Davi tinha designado Amasa para convocar os homens de Judá para essa batalha. E Joabe não gostou de ter sido trocado, de ter sido substituído. Bom, eu imagino que tenha sido isso, né? Porque ele vai... e enfia uma faca na barriga de Amasa e diz que ele fez de forma que seus intestinos caíram no chão, ou seja, foi de forma extremamente violenta e cruel. E dessa forma Joabe, que estava acostumado a ser sempre o braço direito do rei, meio que recupera seu cargo, né, ao matar Amasa. Tem mais uma coisa que eu queria falar desse capítulo, e é que violência gera violência, e a maldade sempre se espalha. Isso é algo muito importante para a gente entender. Tem uma parte, um versículo, que nos mostra injustiça, que nos mostra as consequências da maldade e do pecado. E é no versículo 3 do capítulo 20, que diz, quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, trancou no harém as 10 concubinas que havia deixado para tomar conta do palácio. Lembra, Davi tinha deixado essas 10 em casa, enquanto levou as outras com ele. E quando ele estava fora, Absalão teve relações sexuais com elas à vista de todo o povo de Israel, para desonrar seu pai aos olhos do povo. Ele basicamente as estuprou à vista de todos. E agora Davi retorna à sua casa
e ele as coloca numa casa com guardas nas portas e a sustentou, mas nunca mais teve relações sexuais com elas. E sim, não seria a coisa certa se fazer mesmo, mas ele não quis deixar elas irem embora, não quis deixá-las serem livres. Elas não fizeram nada de errado e ele as manteve praticamente em cárcere até o último dia de suas vidas. E uma das coisas que isso nos mostra, tipo, você lê essa parte e pensa que, nossa, isso tá errado. E sim, você tá certo, isso tá totalmente errado. Essas mulheres estão sendo vítimas de algo que elas não tinham nada a ver. Elas foram usadas por esses homens, primeiro pelo Davi como concubinas, depois como peões por Absalão, usadas e violadas com o objetivo de humilhar Davi. E elas não fizeram nada de errado. E uma das lições que podemos tirar disso é... quantas vezes outras pessoas não sofreram por causa dos nossos pecados? Porque é isso que acontece aqui. Elas estão sofrendo por causa dos pecados de Davi e de Absalão. E sim, Davi fez o certo ao tomar conta delas depois da maldade absurda que Absalão tinha feito. Mas... cara, é complicado. Mas ele já havia pecado com elas antes. E depois de novo, ao mantê-las basicamente presas. Então... esse é um daqueles momentos que precisamos parar um pouco e deixar que as Escrituras falem conosco, permitir que as palavras que ouvimos cheguem aos nossos corações. Porque muitas vezes eu e você escolhemos o mal, nós escolhemos o mal. E pensamos que isso afeta apenas a nós mesmos. Foi minha escolha, minha vida, minha decisão, seja lá o que for, mas quantas pessoas não acabam sofrendo por causa dos nossos pecados? Quantas vezes alguém inocente sofreu por algo que você fez sabendo que era errado? Então sim, novamente, reconhecemos as coisas terríveis que esses homens fizeram, que Davi fez, que Absalão fez, e vemos quanta gente inocente o pecado deles afetou, mas ao ver essas histórias, nós podemos fazer a pergunta que revela a verdade sobre as nossas próprias vidas. Quantas pessoas já sofreram por conta dos meus pecados? E... eu sei que é uma pergunta muito difícil de se responder. Não porque é difícil de imaginar uma situação na qual alguém possa ter sofrido por causa dos nossos pecados, mas é uma pergunta difícil de se responder porque é difícil encarar a verdade. É difícil encarar essa verdade. E só conseguimos através da graça de Deus. Somente com a graça de Deus podemos encarar a verdade sobre nossa fraqueza. Porque se tentarmos sozinhos, ela nos consumirá. Então o que precisamos fazer é encará-la juntos. Então, essa é uma das razões pelas quais rezamos uns pelos outros, porque vemos essas histórias, essa história de hoje, dessas 10 mulheres que foram violadas e depois ainda sofreram as consequências dos pecados de outras pessoas. E eu penso em todas as pessoas nas nossas vidas que sofreram as consequências dos nossos próprios pecados. Então vamos rezar. Senhor, nos ajude a nunca mais fazer isso de novo. Nos ajude a nunca mais fazer escolhas que machuquem outras pessoas. E caso fizermos, nos ajude a retornar a Ti, Senhor Deus. Nos ajude a retornar a Ti e a permitir que nos restaures. Que apesar do nosso passado, Tu nos dês um futuro. E assim rezamos uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.